Olá, bom dia, caros alunos. Dando continuidade à nossa série de vídeos sobre filosofia, sobre os períodos históricos da filosofia, estamos tratando agora da filosofia contemporânea e nesta videoaula eu vou tratar especificamente do positivismo de Auguste Comte. Irei projetar aqui um roteiro para facilitar a nossa apresentação. Pois bem, aí estamos. Já somos sabedores de que a filosofia contemporânea ela vai se dividir em dois séculos, né? Mais especificamente o século XIX e o século XVIII. Né? Então, a filosofia do século XIX, ou melhor, filosofia do século XIX e filosofia no século XX e um pouquinho, né, um período, um espaço de tempo que a gente vai chamar de pós-modernidade. Pois bem, como já é, como já somos sabedores, né, a filosofia que nós estamos tratando é a filosofia do século XIX, e já tratamos em outros vídeos dessa parte mais introdutória, né? Destacando aí o contexto histórico da filosofia contemporânea e dizendo que ela, no século XIX especificamente, ela vai estar composta por quatro correntes filosóficas. O romantismo, do qual já tratamos em uma aula anterior, o idealismo alemão, também já tratado em aulas passadas, e agora vamos tratar um pouquinho do positivismo a partir do pensamento de Auguste Comte, ou Auguste Comte, como alguns pronunciam, devido ser francês. E depois teremos o materialismo dialético a partir de Marx. Mas nos cabe nessa videoaula tratar especificamente do positivismo de Comte. Pois bem, avançando aqui, já falamos dessas correntes passadas. Vamos lá, para o positivismo de Comte. O positivismo é uma corrente filosófica do século XIX, que aposta na ordem e na ciência para a obtenção do progresso. Né? Quer dizer, o positivismo é uma corrente filosófica que vai apostar, que vai confiar de forma até exagerada, vamos dizer assim, no conhecimento científico, né? Nesse conhecimento objetivo, exato, quase que infalível, como é a ciência já no século XIX. Então, o pensamento positivista postula a existência de uma marcha contínua e progressiva e que a humanidade tende a progredir constantemente. Então, nesse sentido, o positivismo está nos alertando, está nos dizendo que a partir da ciência é possível pensar um progresso social, né, de forma contínua. Bem, para aprofundar nessa questão, nós temos o texto do livro do Gilberto Coutrin, nessas páginas referidas aí em destaque. Bem, para dar continuidade, a gente traz o Comte e o positivismo, destacando uma frase que é até chavão: amor por princípio, ordem por base, progresso por fim. Destacando aí a bandeira do Brasil pelo fato do positivismo no Brasil ter pelo fato do Brasil ter sofrido influências dessa corrente filosófica, o positivismo. É tanto que na bandeira do nosso país tem uma frase tipicamente positivista, que é o caso da frase de Comte que diz ordem e progresso, né? Foi expressa pelo próprio Comte. Então, a influência positivista está presente até no lema da nossa bandeira.
Então, aí nós trazemos um pouquinho do pensamento de Comte, né? Ou melhor, da biografia de Comte, para a gente entender um pouquinho. Então, fica aí a dica para vocês voltarem. Pois bem, o que é o positivismo? Né? É a designação da doutrina criada por Comte, fundada na valorização do método científico, como nós já falamos, método científico, das ciências positivas, das ciências mais objetivas, baseada nos fatos e na experiência, e na recusa das discussões metafísicas. O termo positivismo foi batizado pelo próprio Comte, unindo como diretriz de sua filosofia. Aí ele faz um culto à ciência, à sacralização do método científico. Né? Se vê aí, mais uma vez, essa importância que Comte dá para a ciência. O positivismo se caracteriza por um tom geral de confiança nos benefícios da industrialização, bem como por otimismo em relação ao progresso capitalista guiado pela técnica e pela ciência. Então, nesse sentido, a ciência, utilizando aí das técnicas científicas, iria produzir mercadorias, e aí teríamos um progresso, né, do modelo de produção capitalista dentro do século XIX. Essas também são manifestações a partir do positivismo. Então, o positivismo vai se manifestando de modo variado em diversos países ocidentais a partir da segunda metade do século XIX. Né? Apesar da gente falar a partir de Comte, mas ele vai tomando uma dimensão em outros países. Então, o positivismo ele reflete no plano filosófico o entusiasmo da burguesia pelo progresso capitalista e pelo desenvolvimento técnico industrial, o qual é uma questão típica desse período, né? Essa ideia de revolução industrial. Assim, embora criado no plano teórico, trata-se de uma doutrina é, muito importante no plano prático é, até os dias atuais. Né? Então, rapidamente, isso é o positivismo. Tá? Então, o Comte também vai trazer o positivismo no viés de uma evolução histórica do conhecimento, onde ele vai falar das leis dos três estados de evolução. Então, para Comte, o momento histórico em que se deu esse científico positivista, ou essas ideias científicas positivistas, ela é fruto de um processo histórico. Né? Então, primeiro, ele trata do estado teológico fictício, que é o estágio que representaria o ponto de partida da inteligência humana, no qual os fenômenos do mundo são vistos como produzidos por seres sobrenaturais, teológico, fictício. Né? O ponto culminante desse estado é quando o ser humano vai substituir essa ideia de politeísmo, né, de numerosas divindades independentes, pelo monoteísmo, que é aí a questão de Deus único. Então, é o ponto auge dessa ideia teológica ou fictícia, né, muito do ponto de vista imaginário, né, metafísico até. Superando essa fase, a humanidade vai estar num outro estado, que é o metafísico abstrato, estágio em que a influência dos seres sobrenaturais do estágio teológico foi substituído, então essa parte mais teológica, mais fictícia, passa a ser substituído, né, pela ação das forças abstratas consideradas como representantes dos seres do mundo. Então a gente percebe que o homem sai desse estado teológico fictício e avança em direção a um estado mais metafísico e abstrato, podendo assim dizer mais racional, onde ele consegue fazer representações das coisas, dos seres do mundo, a partir dessa ideia de racionalização.
Depois nós vamos ter, basicamente, o estado que ele vai chamar de científico ou positivista, que é exatamente esse conhecimento mais exato, científico que a gente conhece hoje. Então, esse é o estágio definido, definitivo da evolução racional da humanidade, em que, pelo uso combinado do racionalismo, do raciocínio e da observação, o ser humano passou a entender os fenômenos do mundo agora de forma racional, ou seja, científica, e uma ciência mais apurada, ou seja, o positivismo. Kant também vai tratar das características do positivismo, ou melhor, Gilberto Coutrin, em seu livro, a partir de Kant, vai tratar das características do positivismo. Então, o positivismo vai trazer algumas ideias que vai culminar com essa questão da positividade da ciência, né? Então, com base nessas leis, o homem torna-se capaz de prever os fenômenos naturais, podendo agir sobre a realidade. Então, a palavra de ordem aqui é ver para prever. É o lema das ciências positivistas, né? Então, isso porque foi elaborado uma leis que reside o grande ideal das ciências para generalizar essa ideia do conhecimento científico. Então, com base nessas leis, é nesse sentido, ver para prever. O conhecimento científico, assim, vai se tornar um instrumento de transformação da realidade, do domínio do homem sobre a natureza. Aí chega a ser grandioso essa ideia do domínio do homem sobre a natureza. Por um lado, é progresso, é transformação. Agora, pelo outro lado, é preciso se preocupar com o que está por vir, né? As transformações impulsionadas pela ciência vão visar aí o progresso. Este, porém, deve estar subordinado à ordem. Temos, então, um novo lema positivista aplicado à sociedade, que é a ideia de ordem e progresso, né? Então, esse progresso atrelado à produção de mercadoria, ao desenvolvimento do capitalismo, e essa ordem, né, esse progresso estaria subordinado à ordem. Então, analisando do ponto de vista mais crítico, a gente vê que hoje, no século XXI, né, as coisas não se configuraram exatamente dessa forma. Né? É de progresso, é extremamente falida, né, e a ordem está estável. Né? Então, fica aí a crítica já em relação a essa questão. Né? Então, mais o Conte tem um livro que se chama Discurso sobre o Espírito Positivo, onde ele aponta as características fundamentais que vão distinguir o positivismo das outras filosofias. Né? Então, o positivismo aqui vai se afirmar mais como, ao melhor, a filosofia aqui vai se afirmar mais como ciência do que como propriamente filosofia. Então, ela vai se diferenciar do que a gente vê historicamente refletindo sobre o que seja filosofia. Por quê? Porque ela tem um compromisso. Nesse momento histórico, a filosofia toma um rumo específico, que é o rumo da ciência, né? E ela vai ter, ele vai ter um compromisso com questões muito ligadas a essa questão da positividade. Seria seu compromisso com a realidade, com esse conhecimento, né, essa filosofia, que agora podemos chamar de ciência, vai ter um compromisso com a realidade, com a utilidade, com a certeza, com a precisão. Com a realidade, porque ela vai se preocupar mais especificamente com pesquisas de fatos concretos, acessíveis à inteligência humana, deixando de lado as preocupações com mistérios impenetráveis, referente às causas primeiras e últimas dos seres. Então, aqui não, a ciência vai se preocupar com a realidade concreta, com fatos, né? Acessível à inteligência humana. Esse negócio de onde é que eu venho, quem sou eu, para onde é que eu vou, não está em primeiro plano aqui. Em primeiro plano é se preocupar com as coisas concretas
da realidade. O outro compromisso é com a utilidade, que busca, onde tem uma busca de conhecimento destinado ao aperfeiçoamento individual e coletivo dos homens, desprezando as especulações ociosas, vazias e estéreis. Mais uma vez, né? Qual é a utilidade desse conhecimento? Tem que ter uma utilidade, né? Aperfeiçoando sempre essa ideia individual e coletiva e vai desprezando essas especulações, essas ideias ociosas, vazias, estéril, como é muito típico da filosofia, né? Então, realidade e utilidade são características dessa filosofia positivista. E a certeza, né? Certeza que a obtenção de conhecimento capaz de estabelecer a harmonia lógica na mente do próprio indivíduo e a comunhão em toda a espécie humana, abandonando as dúvidas indefinidas e os intermináveis debates metafísicos. Quer dizer, essa certeza, né, para a obtenção de conhecimento, estabelecer essa harmonia lógica da mente do indivíduo e com essa questão científica, mais uma vez, abandonando as dúvidas indefinidas e as intermináveis discussões metafísicas e tal. Tem que ter certeza. Né? Se preocupa com a realidade, com a utilidade, com a certeza e tem que ter precisão, que é o estabelecimento de conhecimentos que se opõe ao vago, baseado em enunciados rigorosos, sem ambiguidade. Quer dizer, precisão, não tem ambiguidade. Os enunciados são rigorosos, né? Não estabelecimento aí de conhecimento preciso que vai se opor a essas ideias vagas e enunciados soltos, mas tem que ter precisão, com enunciados rigorosos, que não trazem, não pode trazer a ideia de ambiguidade. Pois bem, aí temos a organização, que é típico da ciência, né? Que é a tendência a organizar, construir metodicamente, né? O conhecimento humano, quer dizer, organizar a partir de metodologias específicas para determinada ciência, a sociologia isso, a psicologia isso, né? Tende a organizar de forma metódica, sistematizando o conhecimento. É aí onde a gente vê nitidamente que a filosofia se transforma em ciência e essa ciência começa a se ramificar em outras áreas mais específicas, começa a se organizar em áreas de estudos, né? A gente vai conhecer como a epistemologia, né? Mais específico de cada área. Depois temos a relatividade, que é a aceitação de conhecimentos científicos relativos. Se não fossem relativos, não se admitiria a continuidade de novas pesquisas capazes de trazer teorias com teses opostas ou conhecimento estabelecido. Assim, a ciência positivista é relativa porque admite o aperfeiçoamento e a aplicação dos conhecimentos humanos. Então, ela traz essa ideia também de relatividade, né? Que a ciência precisa admitir que ela precisa, ela pode, ela deve estar se aperfeiçoando e ampliando os conhecimentos humanos sempre. Ou seja, tem um resultado de uma pesquisa, mas isso pode ser aprofundado, né? Isso pode ser revisto, isso pode ser ampliado. Então, nesse sentido, traz essa ideia de relatividade. Pois bem, já aí quase para os finalmente, ainda sobre Comte, a reforma da sociedade proposta por Comte. Bem, volta um pouquinho. Temos aqui a ideia da reforma da sociedade. Então, todo esse conhecimento científico, positivista, é muito no sentido de mudar a sociedade, né? Mas essa ideia de mudança não chega a ser uma transformação, mas uma reforma proposta por Kant, ele vai desenvolver aí uma ideia central do pensamento filosófico dele, é exatamente isso, a reorganização completa da sociedade. E nessa tarefa ele próprio, né, pretendeu desempenhar o papel de um reformador universal. Veja só,
encarregado de instituir a ordem de uma maneira soberana. Então, era muito ousado, vamos dizer assim, o pensamento de Comte. Essa reconstrução da sociedade consistia para Comte na regeneração das opiniões, que são as ideias, e dos costumes, das ações dos homens. Ou seja, reconstruir, regenerar as ideias e as ações dos homens. Como assim? Tratava-se, portanto, de uma reestruturação intelectual das pessoas e não de uma revolução das instituições sociais. Então, nesse sentido, Comte propunha uma reestruturação intelectual, uma mudança de ideias e de costumes, de ações das pessoas. Para ele, não havia necessidade das instituições se transformarem. Não precisaria de uma revolução das instituições, como propõem inclusive outros filósofos, né? Proudhon, Saint-Simon, Fourier, outros filósofos que vão propor, inclusive no século XX, vão propor essa revolução, né, social. Mas para Augusto Comte, não. É apenas uma reestruturação intelectual, mudança de opinião das ações, e que não passaria pelo viés das instituições, né? Nesse sentido, a reforma da sociedade que Comte vai propor vai obedecer aos seguintes passos. Primeiro, a reorganização intelectual dos indivíduos, depois moral, né? E por fim, a política. Então, ele coloca a política aí em terceiro plano. Isso cabe muitas críticas, né? Segundo ele, a Revolução Francesa veio destruir uma série de valores importantes da sociedade tradicional europeia, não sendo capaz, entretanto, de impor novos e permanentes valores para a emergente sociedade burguesa. Olha só. E nisso residia a grande tarefa a ser desempenhada pela filosofia positivista, que é restabelecer a ordem na sociedade capitalista industrial. Então, veja aí que Comte é extremamente defensor de uma sociedade capitalista, né, industrial, com valores e com pensamentos muito para essa questão do progresso a partir da ciência. E isso é perigoso, porque ele propõe aí, né, para organizar a sociedade, uma reorganização intelectual primeiro, depois uma reorganização moral e, por fim, uma reorganização na política, né? E a gente tem outras análises que isso é meio ao contrário, né? Esse caminho seria inverso. Mas ele fecha muito bem, né? Restabelecer a ordem na sociedade capitalista industrial. Quer dizer, para se produzir na sociedade capitalista, a partir do processo de industrialização, é preciso que tenha ordem. As pessoas não podem sair por aí se manifestando, né? Até porque a sociedade capitalista ela é, por natureza, opressora. Então, isso pressupõe conflitos entre proletariados, né, trabalhadores e os capitalistas industriais. Então, em relação a esses conflitos, ele assume uma posição considerada reacionária e conservadora, porque ele defendia a legitimidade da exploração industrial. Olha só, concordava com a divisão das classes sociais e considerava indispensável a existência de empreendedores capitalistas e dos poderes e dos operadores diretos, ou seja, os trabalhadores, o proletariado. Então, ele era nitidamente a favor dessa divisão de classes e que tinha que ter, de certa forma, uma exploração a partir da indústria, né? E era a favor dessa divisão de classes. Para os trabalhadores, defendia um tipo de doutrinação positivista destinada a confirmar a necessidade dos trabalhadores, né, práticos e mecânicos, inspirando aí aí ele traz uma citação, tá aí a citação. Então, resumindo aí, Comte vai trabalhar essas ideias de forma muito evidente e é preocupante, e vai ter muitas críticas, inclusive, do materialismo histórico do Marx, que vem
aí seguinte, né? Aí uma citação do Conte e, de modo geral, o Conte vai trazer essas ideias. Mas, bem, para fechar, né, nos últimos 15 anos da vida de Conte, ele decidiu criar uma nova seita religiosa denominada Religião da Humanidade. A deusa dessa religião tinha os traços de sua amada Clotilde, né? E os santos eram pensadores como Dante, Shakespeare, Galileu, Aristóteles, etc. Havia aí uma certa, não sei, fuga da realidade, né? Elaborou também o catecismo positivista, destinado a difundir os princípios religiosos da sua seita, né? E deixou explícita suas verdadeiras intenções, formulando que estava pensado ou oculto em outros trabalhos que ele já havia escrito. Isto é, sua concepção dogmática, ou seja, fechada, autoritária e conservadora. Então, fecha bem esse momento de Conte falando disso. Ele era um filósofo, cientista, com visões fechadas, que a gente chama de dogmáticas, autoritárias, nesse sentido da imposição da exploração a partir da mercantilização da produção industrial, e conservadora, né, para conservar os velhos hábitos com essa ideia de ordem e progresso. Pois bem, Augusto Conte foi, quem foi Augusto Conte, né? Augusto Conte foi o criador da disciplina de sociologia e do positivismo, embora Emílio Durkheim, um outro filósofo, é quem vai dar ocorrência a isso, mas ele é o criador. Ele também pensou essa ideia de ordem e progresso, que é o lema da bandeira do nosso país, infelizmente, né, está caduca, não serve mais, traz essa ideia de dogmática, de autoritária e conservadora, que nunca se viu tanto nesses tempos atuais, né? Isso fazia muito sentido. Então, ele inspirou a proclamação da República Brasileira, que foi exatamente no período da proclamação da República que se pensa essa ideia dogmática, autoritária e conservadora do positivismo de Augusto Conte. E o positivismo, fechando, acredita na ciência e rejeita as ideias de Deus, da teologia. Fechando aqui, Augusto Conte disse que saber para prever, a fim de poder. Né? Então, faz sentido até certo ponto. Então, era isso sobre Conte. Trataremos numa outra aula de uma outra temática mais específica, certo? Fica aí a dica das leituras e para ver o vídeo. Até mais, nos encontraremos